para esses debates sobre evolução, porque se comemoraram os 200 anos do nascimento de Charles Darwin e os 150 anos do lançamento de seu livro A Origem das Espécies, que é onde ele elabora ali a teoria da evolução. E a imprensa, um pouco talvez bastante por desconhecimento também, publicou manchetes do tipo Darwin matou Deus, que a teoria da evolução era um grande golpe na fé porque ela tirava o homem de um pedestal, porque o homem era um ser especial, e Darwin tinha acabado com tudo isso. Na verdade, nós católicos, nós cremos que o homem é imagem e semelhança de Deus. Mas nós sabemos que essa imagem e semelhança, ela não está no nosso corpo. Porque Deus é espírito puro. Está na alma. Então, a nossa identificação com Deus está nos atributos espirituais. E nisso, Darwin não pôs a mão. Claro, ele se tornou ateu mais para o fim da vida por causa de muitas circunstâncias pessoais. Ele perdeu uma filha, criança, e isso o levou um pouco a questionar, né, a bondade divina. Mas ele nunca disse que a sua teoria era incompatível com a fé num Deus criador. Então, o católico pode aceitar, eu não gosto muito de dizer acreditar, porque a gente já está entrando no campo da ciência, né? Mas o católico pode aceitar a teoria da evolução sem prejuízo para a sua fé. E isso já foi dito até por papas, né? João Paulo II fez um pronunciamento muito famoso a respeito. O Papa Pio XII, lá em 1950, disse na encíclica Humani Generis que os pesquisadores podiam estudar o evolucionismo, os pesquisadores católicos. Então, você aceitar ou não aceitar a evolução não vai ter nenhuma implicância na nossa fé. A pessoa se ela tiver motivos para dizer, não, eu acho que a evolução está errada, eu acho que a teoria do design inteligente, por exemplo, explica melhor. Eu, pessoalmente, Márcio, eu acho que a teoria de Darwin é a melhor explicação que nós temos hoje para o surgimento das diferentes espécies. Mas quem pensar diferente não está indo contra a fé. Quem pensar como eu penso também não está indo contra a fé. Não é um assunto que vá decidir o destino eterno de ninguém. Eu acho que a única coisa que é preciso deixar bem claro, né, Márcio, é que o que a igreja não aceita é que nessa evolução a matéria tenha gerado a alma. Exatamente. Isso a igreja não aceita. O que a igreja aceita é que pode ter havido, como você falou, um ancestral, que uma linha saiu para a direção do macaco, outra linha saiu para a direção do homem, mas num certo momento Deus interveio nessa evolução e Deus colocou uma alma imortal num corpo, vamos dizer assim, humano mortal. Né? Quer dizer, como hoje, cada criança que é gerada, no momento da concepção, Deus cria uma alma nova e coloca ali. Quer dizer, obedecendo isso, a igreja não tem nada contra a evolução, deixa que a ciência pesquise. Sim. Até porque a questão da alma não é uma questão científica. Não né? Ninguém vai nem provar que a alma existe ou que a alma não existe. Né? Agora, Márcio, uma outra coisa que se junta a isso, que me chama muita atenção, a gente sabe da questão do Big Bang. Como físico, eu me aprofundei um pouco mais nisso. Né? Aliás, quem descobriu, quem formulou o modelo do Big Bang para o início do mundo, há mais ou menos 14, 15 bilhões de anos atrás, foi um padre da igreja jesuíta belga. Não é? Padre jesuíta Georges Lemaitre. Veja, um padre, né? dizem que a igreja não ama a ciência. Um padre descobriu, e o interessante é que Einstein brigou com ele. Mas depois ele convenceu o Einstein e o Einstein disse, não, o senhor está certo. Einstein ficou convencido por esse padre Georges Lemaitre. E o padre Lemaitre, ele é, digamos, um herdeiro de uma linha enorme de jesuítas, cientistas que eles se metiam em praticamente todos os assuntos. Né? No Ocidente, a sismologia ficou conhecida como ciência jesuítica. Porque os grandes pesquisadores uma coisa que nós precisamos dizer aqui, Márcio, e eu digo sem medo,
E quem quiser a prova disso, leia esse livro, Uma História que Não é Contada. A instituição que mais cientistas deu ao mundo foi a Igreja Católica. Os jesuítas foram os primeiros astrônomos do mundo. Essa mentira que se diz na universidade, essa lenda negra que se diz na universidade, que a igreja é obscurantista, que a igreja impediu a ciência, que a igreja é contra a ciência, é uma mentira que não tem tamanho. Não tem tamanho. Já ouviram falar do Mendel, que era monge, que descobriu as leis da genética básica? Já viram falar do Nicolau Copérnico, que era monge, que descobriu exatamente o sistema copernicano da astronomia? Eu não sei de onde que tiraram essa loucura, essa maluquice de dizer que a igreja é contra a ciência. Eu já projetei aqui na Escola da Fé, uns dias atrás, o nome dos 26 prêmios Nobel, né, que participam da Academia de Ciências do Vaticano. Quer dizer, não tem nenhuma universidade do mundo que possa ter no seu quadro de consultores 26 prêmios Nobel. Então, é uma loucura alguém dizer uma coisa dessa. Né? Mas, professor, Márcio, vamos fazer um acréscimo sobre a Academia do Vaticano, né? Uma coisa interessante da Academia e que mostra o comprometimento da Igreja com a ciência é que os membros da Academia não são só católicos. Né? Não, exatamente. O Brasil, hoje não há membros brasileiros na Academia, se não me engano, mas o último que faleceu em 2009, ou no fim de 2008, se não me engano, que era o Clodoaldo Pavan, era ateu, ou se dizia agnóstico, agora não me lembro, mas não era católico. Então, essa academia de Ciências do Vaticano. Essa Academia de Ciências não é um clubinho de cientistas católicos que vai tentar ali descobrir coisas para beneficiar a Igreja. É uma coisa bem mais séria. Tá, inclusive, esse livro, Para Entender a Inquisição, que eu escrevi baseado no quê? No simpósio que o Papa João Paulo II mandou realizar no ano de 1998 sobre a Inquisição. E o que o Papa fez? O Papa mandou uma equipe do Vaticano fazer o simpósio, convidaram 30 historiadores do mundo inteiro, os melhores historiadores, independente de religião, ideologia, raça, para que eles participassem do simpósio. Aí o Vaticano publicou L'Inquisizione, uma obra com 780 páginas, que eu trouxe da Itália e que eu usei como base para escrever esse livro. Então, a gente vê a seriedade científica da igreja. Sim, isso que eu gostaria que os jovens universitários de hoje entendessem. Não é um acontecimento isolado esse evento da Inquisição, porque Não. ano passado o Vaticano promoveu um outro evento sobre evolução, teoria da evolução, também chamando vários estudiosos. E aí no fim do ano passado, para a gente voltar à astronomia, houve um evento sobre astrobiologia. Astrobiologia. Que é um ramo ali da astronomia que lida com a procura por vida em outros planetas, né? Isso foi tratado pela mídia como se fosse um episódio do Arquivo X, assim, um congresso de ufólogos, né? Ah, vamos falar de aliens e tal. E, na verdade, a astrobiologia, a procura por vida inteligente é só uma parte da astrobiologia ali. Os temas das palestras era química muito avançada, biologia, por causa dessa procura por vida em outros planetas, não necessariamente vida inteligente, uma bactéria, alguma coisa, né? Porque isso também ajuda a entender um pouco sobre a vida no nosso planeta. Sim, eu tive a oportunidade de trazer aqui na Escola da Fé o doutor Alexandre Zabot, que esteve no Vaticano fazendo curso no Laboratório Astronômico do Vaticano, que é o mais antigo do mundo, né? E que eu já disse aqui que quando o acelerador de partículas novo, maior do mundo, que foi feito lá na França, na Suíça, o LHD, o Large Hadron Collider, quando ele quebrou, o CERN fez convênio com o laboratório do Vaticano para consertar hoje.